Imagina só a cena. Um dos museus mais famosos e, em teoria, um dos mais seguros do mundo. Agora imagina que ele foi invadido e roubado numa operação que parece saída de um filme de Hollywood. Pois é, isso aconteceu no Louvre. E a parte mais maluca foi tudo num piscar de olhos. 7 minutos. É isso mesmo, você não ouviu errado. Pensa comigo, em apenas 7 minutos, uma equipe conseguiu executar um plano super audacioso, levar peças de um valor que a gente nem consegue calcular direito e simplesmente sumir. Essa velocidade, essa precisão, deixou todo mundo de queixo caído. Vamos mergulhar nos detalhes para entender como uma coisa dessas foi possível? Era uma manhã de domingo em outubro de 2025. Paris ainda estava acordando quando um dos roubos mais ousados da história recente começou. Mas para a gente entender de verdade o tamanho desse crime, primeiro a gente precisa conhecer o palco onde tudo aconteceu. A promotoria francesa soltou o valor estimado do que foi levado: 88 milhões de euros. É grana pra caramba, né? Mas o verdadeiro prejuízo, como as próprias autoridades disseram, é pro patrimônio histórico. O valor cultural dessas peças, esse simplesmente não tem preço. O plano dos caras foi assim de uma precisão cirúrgica. Eles usaram o caminhão com elevador para nem precisar entrar pelo térreo. Foram direto para uma janela no primeiro andar. De lá, cortaram a entrada para a famosa Galeria de Apolo, renderam os guardas e, para fugir, pularam em scooters e sumiram no trânsito de Paris. Uma operação limpa, rápida e inacreditável. E o que eles levaram? Olha, não foi qualquer joia não. A gente está falando de tesouros com uma história gigantesca, tipo a tiara da Imperatriz Eugênie e um colar que o próprio Napoleão deu para a esposa dele. Não são só pedras preciosas, são pedaços da história da França. Essa história toda levanta uma pergunta que não quer calar. Como é que um lugar que parece um cofre gigante pôde ser tão vulnerável? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e ver como o Louvre se transformou no que ele é hoje. Pois é, essa é uma excelente pergunta. A história do Louvre é tão fascinante quanto as obras que ele guarda. Ele nem sempre foi um museu. Na verdade, a ideia original era bem diferente. A trajetória do Louvre é sensacional. Ele começou lá no século XII como uma fortaleza para defender Paris. Séculos depois, virou o palácio do rei Francisco I, que, aliás, começou a coleção real com obras tipo a Mona Lisa. Depois que a corte se mudou para Versalhes, o lugar foi ocupado por artistas. E foi só com a Revolução Francesa, em 1793, que ele virou oficialmente o tesouro público que a gente conhece. De fortaleza militar ao maior museu do mundo. E por mais maluco que pareça, esse não foi um caso isolado. O Louvre, justamente por guardar tantos tesouros, já foi alvo de ladrões antes. Mas uma comparação com o roubo antigo mostra por que, dessa vez, a situação é muito mais grave. Essa comparação aqui é fundamental para a gente entender o tamanho do problema agora. Em 1983, levaram um capacete e uma armadura. Eram peças únicas, difíceis de passar para frente. Demorou quase 40 anos, mas elas foram recuperadas em 2021. Agora a história é outra. As joias podem ser desmontadas, as pedras vendidas separadamente e a identidade histórica delas some para sempre. Claro que depois de um evento desses, o assunto ferveu. Começou um debate público intenso e vieram as admissões de falhas gravíssimas, tanto das autoridades quanto da própria direção do museu. E a admissão veio de cima, sem rodeios. O ministro da Justiça, Geraldo Darmanin, foi direto ao ponto e falou que os protocolos de segurança simplesmente falharam. Uma declaração bem forte que mostra a gravidade da situação. E não parou por aí. A própria diretora do Louvre, a Laurence Descartes, admitiu a falha crucial. O sistema de câmeras era antiquado. Isso meio que confirma que as brechas eram internas e talvez até já fossem conhecidas. A coisa foi tão séria que, dizem os jornais, ela chegou a oferecer a demissão, mas não aceitaram. A investigação foi revelando uma falha atrás da outra. Uma coisa absurda. 1 em cada 3 salas não tinha câmera de segurança. E o mais inacreditável, o alarme principal nem sequer tocou. Mesmo com esse escândalo todo, o museu reabriu só 3 dias depois numa tentativa de voltar ao normal. Mas o debate sobre a segurança, esse estava longe de acabar. Tá, e agora? A pergunta que não quer calar, e as joias? Existe alguma esperança de recuperar tudo? Infelizmente, os especialistas não estão nada otimistas. E aqui o ponto-chave é o tempo. Os especialistas em recuperação de arte foram bem claros. A janela para encontrar as peças inteiras é minúscula.
Depois de alguns dias, o mais provável é que elas sejam desmontadas e as pedras vendidas no mercado negro. Aí, a recuperação se torna praticamente impossível. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Esse roubo no Louvre, um dos lugares que a gente imaginava ser dos mais seguros do mundo, nos faz questionar se é realmente possível proteger totalmente o nosso patrimônio cultural. É uma questão bem complicada e que não tem resposta fácil. Bom, esse caso ainda está rolando e a gente vai continuar de olho. Para não perder nenhuma atualização e conferir outras análises de fatos históricos e atuais como esta, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. A gente se vê na próxima.